Minha irmã me mandou uma mensagem: você não está convidada para o casamento. Adeus, perdedora. Minha mãe ainda colocou um emoji de coração. Eu respondi: perfeito. Então vou retirar meus pagamentos da conta. Elas continuaram brincando no grupo da família, mas até a manhã seguinte, tudo havia mudado. Fico triste em compartilhar essa parte da minha vida, mas aqui está. É sobre o momento em que minha irmã decidiu que eu não era boa o suficiente para fazer parte do casamento dela, depois de eu praticamente tê-lo construído do zero. E como aquela única mensagem desencadeou uma reação em cadeia que ninguém esperava. Nem ela, nem meus pais, nem eu mesma. Aconteceu numa quinta-feira qualquer, enquanto eu estava na Target. Não estava procurando nada importante, apenas passeando depois do trabalho para espairecer. Tinha uma cesta com algumas velas e algumas barrinhas de proteína. Não estava pensando na Amanda, no casamento, nem no fato de que não tinha notícias dela há alguns dias. Tudo parecia normal. Então meu celular vibrou. Era o grupo que havíamos criado para o casamento, chamado Equipe do Casamento da Família. Abri esperando alguma mensagem sobre o jantar de ensaio, talvez uma dúvida sobre os caminhos de mesa. Mas, em vez disso, vi 5 palavras que, a princípio, não faziam sentido: você não está convidada. Adeus, perdedora. Apenas isso. Sem contexto, sem explicação. Minha irmã Amanda enviou como quem pede um café. E logo abaixo, minha mãe colocou um emoji de coração. Nenhuma frase, apenas um coração. Como se fosse algum tipo de selo de aprovação distorcido. Fiquei parada ali, congelada no meio do corredor de lanches, relendo a mensagem repetidas vezes. Esperei que alguém dissesse que era uma brincadeira, ou que o celular da Amanda tivesse sido roubado ou hackeado, mas ninguém disse nada. O chat ficou em silêncio. Coloquei a cesta em uma prateleira qualquer e saí da loja sem falar uma palavra com ninguém. Naquela noite, eu não respondi. Apenas observei. Algumas horas depois, elas voltaram a conversar no grupo como se nada tivesse acontecido. Amanda postou algum vídeo no TikTok de uma noiva rindo. Minha mãe escreveu: tão verdade, todas. Meu pai disse: finalmente, sem drama. Foi nesse momento que eu soube, não era engano. Elas queriam me excluir. Depois de tudo o que eu tinha feito, elas simplesmente esqueceram. Mas eu era a que estava pagando a maior parte. O local do evento, no meu cartão de crédito, aquele vestido de $2.000 que Amanda estava obcecada. Eu paguei o depósito. Flores, menus de degustação, convites com caligrafia, e até as malditas amostras de bolo. Tudo por minha conta. Amanda sempre dizia que me reembolsaria quando os presentes do casamento começassem a chegar. Meus pais diziam que ajudariam quando pudessem, mas nunca ajudaram. Eu tinha guardado os recibos, literalmente. Então, finalmente respondi: perfeito. Então vou retirar meus pagamentos da conta. Ninguém me levou a sério. Amanda postou um meme de uma metralhadora de dinheiro. Minha mãe respondeu: não seja dramática, querida. Meu pai mandou um joinha como se estivéssemos falando sobre cores de tinta, então fiquei quieta. Fiz algumas ligações. O local cancelou imediatamente. O depósito estava no meu nome. O mesmo aconteceu com a florista. O buffet precisou de um pouco de convencimento, mas, quando viram meu nome no contrato, cancelaram o pedido. A boutique do vestido foi a única que hesitou. Amanda já havia feito o provador, mas quando eu lembrei que tinha pago o depósito e não tinha autorizado as alterações, eles concordaram em colocar tudo em espera. Às 11 horas da manhã do dia seguinte, o casamento havia desaparecido. Às 12h22, Amanda me enviou uma mensagem: o que você fez? Eu não respondi. Então veio a enxurrada. Minha mãe disse que eu estava arruinando tudo. Amanda afirmou que eu era instável mentalmente. Meu pai disse que era exatamente por isso que eles não queriam minha participação desde o começo. Elas enviaram 18 mensagens em 10 minutos. Às 15h36, Amanda ficou em silêncio por um momento. Depois, mandou isto: você tem 1 hora para consertar isso ou vou contar para todo mundo o que você fez com o Ryan? Isso me fez rir. Não porque fosse engraçado, mas porque mostrava o quão desesperada ela estava.
Agora ela lançava ameaças, na esperança de que alguma delas funcionasse. Tirei um print e bloqueei ela. Amanda achava que poderia me excluir e ficar com tudo que eu havia dado. Meus pais pensavam que eu desistiria se eles me ignorassem tempo suficiente. Eles não perceberam que eu finalmente havia chegado ao limite do que estava disposta a tolerar. Eles queriam um casamento sem mim. Ótimo. Que tentassem ter um sem o meu dinheiro. Os primeiros dias depois que cancelei tudo foram surpreendentemente silenciosos. Eu esperava mais explosões, mas, em vez disso, parecia que eles entraram em modo de controle de danos ou talvez estivessem em choque. Amanda me deixou de seguir em tudo, Instagram, Facebook, até no Vemo. Minha mãe me enviou uma mensagem de 2 parágrafos dizendo que estava desapontada com a forma como eu havia lidado com as coisas e que esperava que eu recobrasse o juízo antes que fosse tarde demais. Meu pai me mandou um link do YouTube sobre perdão. Eu não assisti. Eles não chegaram a implorar. Acho que ainda estavam convencidos de que eu cederia, que me sentiria culpada, que acordaria no meio da noite suando frio e enviaria uma mensagem de desculpas com emoji chorando e a promessa de pagar tudo de novo. Mas eu não cedi. Eu tinha acabado. Uma semana depois, Amanda postou uma foto dela em um vestido de noiva diferente. Estava claramente pronto para a pronta entrega. Ela parecia irritada. A legenda dizia algo como, vestido novo. O outro vestido já estava amaldiçoado de qualquer jeito, olhos revirando. Os comentários estavam cheios das amigas dela elogiando, dizendo o quanto ela estava deslumbrante, que esse vestido combinava muito mais com ela. Mas percebi que os likes estavam baixos, muito abaixo do normal. Naquela noite, por volta das 22 horas, recebi uma ligação da minha tia Cati. Ela nem tentou puxar assunto. Disse que Amanda estava contando para as pessoas que eu tinha surtado e que tentei arruinar o casamento por ciúmes. Contou que minha mãe estava afirmando que eu era instável e que vinha causando problemas há anos. Eu podia ouvir o desconforto na voz dela. Ela não acreditava nisso, mas não queria se meter. Então ela fez a pergunta que eu sabia que viria: você realmente cancelou tudo? Eu respondi que sim e que não estava arrependida. Ela ficou em silêncio por um segundo e apenas disse, uau, bom pra você. Depois disso, a notícia começou a se espalhar. Minha prima Sara me mandou mensagem 2 dias depois, perguntando se era verdade que Amanda e Ryan estavam tentando organizar um casamento no quintal, já que não conseguiam encontrar um local de última hora, e que a florista se recusou a trabalhar com eles sem mim. Não respondi, mas comecei a receber mensagens de números que eu não reconhecia, a mãe do Brian, a dama de honra da Amanda, uma prima distante que não falava comigo há 5 anos. Todos tentando diferentes táticas, culpa, bajulação, até confusão fingida. Oi, ouvi dizer que houve um problema com o planejamento. Só queria ver se você está bem. Amanda disse que você estava se afastando. Quer que eu ajude a resolver as coisas? Desculpe pelo drama. Todo mundo sabe como são os casamentos. Ignorei todos. 3 dias antes do que seria a data do casamento, minha mãe apareceu no meu apartamento. Eu não atendi a porta. Ela ficou do lado de fora por quase 15 minutos. Eu a observei pelo olho mágico. Ela tocou a campainha 2 vezes e depois foi embora. 10 minutos depois, me enviou uma mensagem: por favor, só converse conosco. Ainda dá para consertar isso. Fiquei olhando para aquela mensagem por muito tempo. Pensei em todos os anos sendo tratada como uma carteira ambulante. Do jeito que sempre esperavam que eu ajudasse porque tinha um emprego estável e não tinha marido nem filhos. Do jeito que me usavam repetidamente e chamavam aquilo de amor. Então, deletei a mensagem. Que se virem. O casamento estava fora de controle. O orçamento deles tinha ido embora e o tempo estava passando. Eles queriam me excluir. Agora podiam ver até onde conseguiam chegar sem mim. 2 dias antes do casamento, recebi uma solicitação no Vemo da Amanda, $7.800. Sem mensagem, sem contato, só o valor, como se eu fosse uma patrocinadora do casamento que esqueceu de enviar a doação. Recusei. 10 minutos depois, veio outra, mesmo valor, ainda sem nada escrito. Recusei também. E, dessa vez, bloqueei-a completamente no Vemo. Isso tornou tudo real.
Acho que foi nesse momento que a mudança aconteceu. Era como se o último fio tivesse se rompido. Mais tarde, naquela tarde, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Não abri de imediato. Deixei-la enquanto preparava o jantar, regava minhas plantas, servia um copo de vinho. Quando finalmente li, não me surpreendi. Era Amanda. Eu sei que você está brava, mas você já deixou seu ponto claro. Já estamos comprometidos com tudo. Cancelar tudo só estraga para mim. Por favor, não destrua meu futuro só para se vingar. Aquela última frase, não destrua meu futuro, como se eu fosse a pessoa segurando o martelo destruidor. Como se eles não tivessem me expulsado do grupo da família e me humilhado na frente de todos. Como se não tivessem rido quando eu disse que estava me retirando. Eu não respondi. Bloqueei o número. Naquela noite, recebi uma ligação do local do casamento, aquele que Amanda tanto amava, onde ela chorou durante a visita. A mulher do telefone estava calma, mas direta. Alguém havia ligado dizendo ser eu, pedindo para reverter o cancelamento. Quando ela pediu verificação de identidade por e-mail, a pessoa desligou. Ela apenas quis me avisar que havia sinalizado o arquivo. Agradeci. Ela não fez perguntas. Eles tentavam desfazer o estrago silenciosamente, mas tudo estava no meu nome, cada assinatura, cada e-mail, cada confirmação de pagamento. Eu havia resolvido tudo, e agora eles estavam desesperados. Na manhã seguinte, minha caixa de entrada tinha um longo e-mail do meu pai. Assunto: vamos consertar isso. Ele começou com um pedido de desculpa suave, daquele tipo que se escreve quando se tenta manipular alguém sem parecer. Ele dizia que as palavras de Amanda haviam sido impulsivas, que a tensão estava alta, que a mensagem não tinha a intenção de me ferir, mesmo que claramente tivesse. Depois, disse que entendiam minha frustração, mas que eu precisava enxergar o quadro maior. Você ainda tem tempo para consertar isso, escreveu, como se eu fosse a culpada por arruinar algo sagrado. Terminou com uma promessa vaga de me pagar depois que a poeira baixasse. Aquela parte me fez rir. Não havia mais poeira, só destroços. Mais tarde naquele dia, Amanda postou algo no story do Instagram. Uma selfie em preto e branco, sem maquiagem, olhos tristes, segurando uma caneca de café. Por cima, ela escreveu: o pior tipo de traição sempre vem de quem está mais próximo de você. Não me marcou. Nem precisava. Todo mundo sabia. As mensagens começaram a chegar como uma onda. Velhos amigos da faculdade, primos distantes, pessoas com quem eu tinha falado 2 vezes em 10 anos surgindo do nada. Oi, ouvi dizer que houve drama com o casamento. Espero que você esteja bem. Não é da minha conta, mas as pessoas estão falando e eu queria saber como você está. A Amanda está dizendo umas coisas bem pesadas. Só queria ouvir seu lado antes de responder. Ignorei todas as mensagens. Enquanto isso, os informantes continuavam me mantendo atualizada. Minha prima Sara me ligou do carro, sussurrando como se estivesse vazando informações confidenciais. A ideia do casamento no quintal tinha desmoronado. O vizinho chamou a prefeitura depois de ver todas aquelas cadeiras dobráveis sendo montadas dentro de uma tenda gigante sem permissão. Um inspetor de incêndio passou e fechou tudo. A empresa de buffet colocou o nome da Amanda na lista negra depois que ela tentou usar minha antiga fatura como prova de que tinha conta com eles. A loja do vestido se recusou a liberar o modelo enquanto o restante do valor não fosse pago. Ninguém tinha aquela quantia disponível. E, aparentemente, Ryan, o noivo dela, estava quase desistindo de tudo. Ele disse a um padrinho: se é assim que é casar com a família dela, talvez eu precise repensar as coisas. Então veio a mensagem que mudou tudo. Apareceu no grupo de WhatsApp. Eu nunca saí. Acho que eles não perceberam que eu ainda podia ver. Minha mãe, não conseguimos fazer isso sem ela. Não é possível, Manda. E daí? A gente só pede. Pai, oferecemos devolver o dinheiro. Ela vai ceder. Ela sempre cede. Essa frase ficou na minha cabeça: ela sempre cede. Como se eu fosse uma máquina de vender, que bastava chutar com força suficiente para conseguir o que queria. Eu não respondi. Apenas os observei se desmoronar de longe.
Eles pensavam que eu era fácil de manipular, que bastaria uma culpa e alguns pedidos de desculpas falsos para recuperar o dinheiro. Mas não era mais assim. Eles queriam me usar como um cartão de crédito com sentimentos. Desta vez, não. O casamento estava há 2 dias. Sem local, sem fornecedores, sem vestido e sem plano B. Eles queimaram a ponte e ficaram sobre as cinzas, esperando que eu a reconstruísse para eles. E eu apenas me afastei. Na manhã do que seria o jantar de ensaio da Amanda, o silêncio era inquietante. Sem mensagens novas, sem ligações, sem atualizações acidentais no grupo da família. Pela primeira vez em semanas, meu celular estava completamente parado. Foi aí que eu soube que algo estava por vir. Eles não tinham terminado. Estavam se reorganizando. Passei o dia fingindo não me importar, ida ao mercado, café, lavanderia. Mas, por dentro, eu podia sentir a tensão crescendo. Você não cresce em uma família como a minha sem aprender a perceber quando uma tempestade está prestes a cair. Ela chegou às 18h42. Uma batida na minha porta. Tão deliberada. Não era o tipo de batida que você confunde com a de um vizinho. Quando olhei pelo olho mágico, congelei. Ela não se parecia nada com ela mesma. O cabelo bagunçado, os olhos vermelhos, segurando uma sacola plástica de supermercado em uma mão. Eu não abri a porta. Apenas fiquei ali, observando. Depois de 1 minuto, ela falou através da porta. Jane, por favor. Eu sei que você pode me ouvir. Eu não respondi. Ela começou a chorar. Lágrimas de verdade. Daquelas que não parecem ensaiadas. Ela disse que Ryan havia ido embora na noite anterior. Pelo que contou, ele arrumou suas coisas depois da última briga deles. Algo sobre não querer começar um casamento devendo à irmã dela. Amanda disse que a planejadora de casamentos, a substituta que ela contratou em pânico, também havia desistido naquela manhã. Então ela disse algo que eu não esperava. Eu sei que você me odeia, mas, por favor, não posso voltar para a casa da mãe. Eles estão me culpando por tudo. Isso me fez pausar. Abri a porta pela metade. De alguma forma, Amanda parecia menor. Não apenas fisicamente, mas como se tivesse perdido a armadura que sempre usava. Ela me entregou a sacola de supermercado. Dentro da sacola havia uma pilha de envelopes, todos presos com elástico, recibos, contratos, cheques cancelados, minha caligrafia em todos. Amanda disse que a mãe tinha encontrado aqueles papéis na gaveta, os que usava para organizar as finanças do casamento, e pediu para Amanda me entregar, mostrando que eu não devia nada a ninguém. Mas, ao abrir os envelopes, Amanda percebeu algo. A maioria das contribuições da família que ela achava que meus pais tinham feito eram duplicatas falsas. Eu tinha pago cada uma delas. Ela disse que não sabia. Que minha mãe havia lhe contado que eu havia me oferecido para cobrir tudo porque estava solitária e queria me sentir incluída. Essa foi a parte inesperada. Não que eles mentissem, disso eu já estava acostumada, mas que Amanda realmente parecia acreditar no que estava dizendo. Ela não estava ali para pedir dinheiro. Estava ali porque finalmente tinha entendido. Ficamos em silêncio por um tempo. Ela me perguntou se eu estava feliz agora. Eu respondi, não. Disse que não queria vingança, só queria parar de ser tratada como o cartão de crédito da família. Então veio o próximo golpe. Enquanto estávamos ali sentadas, meu celular vibrou. Um novo e-mail do local do casamento. Pelo visto, minha mãe tinha ligado para eles mais cedo naquele dia, se passando por minha assistente pessoal, tentando convencê-los a reinstalar a reserva e cobrar tudo novamente na minha conta. O gerente percebeu na hora. Eles rastrearam o número da ligação e anexaram ao e-mail como evidência, dizendo que haviam sinalizado como tentativa de fraude. Amanda viu o e-mail. O rosto dela ficou pálido. Sussurrou, ela realmente fez isso? Eu assenti. Dessa vez, ela não chorou. Apenas se levantou, disse que precisava resolver algo e saiu sem dizer mais uma palavra. Naquela noite, não ouvi ninguém. Nem Amanda, nem minha mãe, nem meu pai. Até às 2h07 da manhã, quando meu celular acendeu com uma mensagem da minha mãe. Uma linha.
Você vai se arrepender do que começou. Sem emoji de coração desta vez. E foi quando percebi que não tinha acabado. Nem de longe. Na manhã seguinte a mensagem da minha mãe, você vai se arrepender do que começou, e eu não senti medo nem culpa, como ela provavelmente esperava. Senti outra coisa, algo firme. Passei anos tentando manter a paz, pagando por coisas que eles não podiam arcar, engolindo comentários, cedendo espaço para os ataques da Amanda e as desculpas dos nossos pais. Desta vez, eu os observava se debatendo à distância, sem nenhuma intenção de socorrê-los. Às 12h08, Amanda ligou. Deixei tocar uma vez e atendi. Ela não começou com um pedido de desculpas. Nem perguntou como eu estava. Foi direto ao ponto. Ryan ainda tinha ido embora. Ele havia se mudado para o quarto vago do irmão, disse que precisava de tempo para pensar. O casamento estava marcado para o dia seguinte. Convidados haviam cancelado. O bolo havia derretido na garagem de alguém. O vestido ainda estava sendo mantido como refém. Não restava nada além do nome na certidão. Ela disse que ia seguir em frente de qualquer jeito. Apenas ela e Ryan no cartório, se ele aparecesse. Disse que não queria mais nada, nem flores, nem música, nem convidados. Então me perguntou se eu emprestaria o dinheiro, não doaria, apenas emprestaria. Eu fiquei em silêncio. Ela disse que não era um truque, que tinha visto os recibos, que tinha percebido quão profunda estava na mentira e há quanto tempo nossos pais vinham usando nós duas de maneiras diferentes. Ela disse que não sabia das reembolsos falsos, que realmente achava que minha mãe e meu pai tinham ajudado, e que eu apenas havia me oferecido para ajudar mais porque estava entediada ou solitária. Eu disse para me enviar o valor que precisava. Ele chegou ainda naquela noite, $2.600. Era o suficiente para pagar a certidão, um vestido simples de alguma loja de departamento e um jantar barato com algumas pessoas que não sabiam ou não se importavam com o que realmente tinha acontecido. Não respondi naquela noite. Em vez disso, peguei meu laptop e passei uma hora redigindo um contrato de empréstimo formal. Valor total, parcelas mensais, juros não altos, apenas o suficiente para lembrá-la de que não era de graça. Data de vencimento todo mês, multas por atraso, termos legais, consequência clara caso ela atrasasse mais de 2 parcelas. Ao meio-dia do dia seguinte, nos encontramos em uma lanchonete neutra, em algum lugar onde ninguém nos conhecia. Ela entrou parecendo pequena, sem maquiagem, olheiras, usando um moletom com o cabelo preso em um coque. Não pediu nada para comer. Eu deslizei os papéis pela mesa. Ela não fez uma única pergunta. Leu tudo uma vez e assinou cada página. Sem comentários, sem sarcasmo, apenas a caneta no papel transferiu o dinheiro ali mesmo, na frente dela. Ela não disse obrigado. Apenas dobrou os papéis, colocou na bolsa e saiu. A cerimônia no cartório aconteceu no dia seguinte. Ryan apareceu por pouco. Não postaram nada nas redes sociais. Só soube que aconteceu porque nossa tia Lisa me encaminhou uma foto borrada que Amanda tinha enviado a ela, com a legenda: "Conseguimos. Por favor, não faça perguntas." Pensei que aquilo fosse ser o fim, até que recebi um convite por e-mail não impresso para um jantar de comemoração em um restaurante local. Nenhuma menção ao drama, apenas uma nota educada e vaga sobre finalmente iniciar esse novo capítulo. Estava claramente improvisado de última hora. Eu respondi não ao convite, mas enviei um presente. Mandei entregar no restaurante 10 minutos antes do jantar começar. Embalado profissionalmente, papel prateado, laço branco, sem cartão. Dentro da caixa havia uma moldura com uma impressão 8x10 do recibo original do depósito do local do casamento. Aquele que Amanda havia implorado para eu pagar pelo telefone, 6 meses atrás, jurando que me reembolsaria assim que recebesse o dinheiro do casamento. Colado na parte de trás da moldura, uma cópia do contrato de empréstimo, ampliada, impressa em papel grosso. A assinatura de Amanda destacada em amarelo, a taxa de juros circulada, a data de vencimento sublinhada. Parecia um anúncio de casamento para quem não olhasse com atenção. Eu não estava lá para ver eles abrirem, mas não precisava estar. Às 21h, já recebia mensagens. Minha prima Paige escreveu: "Role esse asterisco asterisco." Foi gelado. Uma das amigas da Amanda me enviou um emoji rindo.
Até o irmão de Ryan começou a me seguir no Instagram. Ninguém podia mais fingir. Riram quando eu disse que ia me retirar. Contaram para todos que eu tinha surtado, que arruinei o evento da família. Faziam piadas no grupo enquanto gastavam meu dinheiro. E agora, cada pessoa naquele jantar viu quem realmente pagou pelo casamento, quem resolveu a bagunça, quem guardou os recibos. Amanda começou a fazer os pagamentos no mês seguinte. Como um relógio, depósito direto, sem bilhetes, nunca adiantado, nunca atrasado, apenas o pagamento silencioso de uma dívida que todos na mesa lembravam. Quando o primeiro pagamento de Amanda chegou, $237,65, depósito direto exatamente no dia 3, como dizia o contrato, não parecia vitória. Parecia um reconhecimento silencioso de que a fantasia tinha acabado. Que ela sabia que eu não ia desaparecer desta vez. Que a limpeza não foi de graça. E ela não tentou disfarçar. Sem bilhete, sem desculpa, apenas o dinheiro caindo na minha conta. O silêncio dos nossos pais era mais alto do que qualquer coisa que Amanda pudesse dizer. Depois da explosão, o que quer que tenha acontecido a portas fechadas quando ela lhes entregou aqueles recibos, nunca mais ouvi falar deles. Nem uma mensagem passivo-agressiva. Nada no meu aniversário. Nem uma única mensagem tipo espero que esteja bem. Era como se eu tivesse sido silenciosa e permanentemente esculpida fora da árvore genealógica da família. Tudo bem. Eu não precisava de nada deles. O que eu não esperava era como o restante da família começou a mudar. Primeiro, de forma sutil. Um like em uma das minhas publicações no Instagram de um primo com quem eu não falava desde a faculdade. Depois, um meme encaminhado pela tia Lisa, sem legenda, apenas uma espécie de oferta de paz. Eventualmente, começaram a entrar em contato. Convites para almoços. A gente nunca se encontrou de verdade para conversar. Mensagens disfarçadas de curiosidade. Eu não me apressei em responder. Que ficassem com o desconforto pela primeira vez. Mas uma coisa continuava surgindo, sempre em sussurros, sempre com uma risadinha estranha: o presente. Aquela caixa prateada entregue no jantar de comemoração ganhou vida própria. Aparentemente, alguém filmou Amanda abrindo. O namorado de uma prima registrou no celular. Ninguém esperava que fosse algo grande, por isso a sala ficou em silêncio quando ela retirou o recibo do depósito emoldurado e virou para ver o contrato de empréstimo ampliado. Você podia ouvir cadeiras arranhando, copos tilintando. Uma tia disse audivelmente: "Meu Deus!" O vídeo nunca foi postado online, mas as pessoas começaram a compartilhar por mensagens privadas, como um artefato de família. Em uma festa de aniversário, 2 meses depois, alguém que eu mal conhecia perguntou: "Espera, foi você que enviou a moldura para o jantar de casamento?" E quando eu disse que sim, ela apenas sorriu e disse: "Icônico." Amanda nunca mencionou aquilo, mas também nunca jogou fora. Pelo que ouvi, Ryan a obrigou a tirar da parede depois que se mudaram juntos. Disse que era má energia. Ela enfiou a moldura em uma caixa no armário, mas quando nossa prima Paige estava ajudando na mudança, viu que ainda estava embrulhada no mesmo papel prateado, como se pudesse ser necessária novamente. Amanda continuou fazendo os pagamentos pontualmente todo mês. Nos primeiros, foram completamente silenciosos, apenas um número entrando na minha conta. No 4º mês, ela adicionou uma nota: ainda pagando, ainda lembrando. No 6º mês, mudou novamente. Eu sei apenas que nunca voltou a ser amigável entre nós. Nunca voltamos a ser irmãs do jeito que as pessoas esperam. Não houve reconciliação em feriados, nem abraços emocionados regados a vinho e perdão. Apenas esse ritmo transacional silencioso que se instalou. A dor dela, eu sem responder, e honestamente, foi mais fechamento do que eu jamais achei que teria. Meus pais ainda não falam comigo, mas sei que ouvem falar de mim. Cada vez que há um encontro de família, churrasco, chá de bebê, qualquer coisa, alguém menciona. Não o drama, não a briga, nem mesmo o empréstimo. O presente, a história que não morre. Falam sobre como foi frio, calculado, brutal. Dizem como se fosse ruim, mas o tom muda quando percebem que eu guardei os recibos, literalmente. Que fiz eles lembrarem que eu não gritei, não discuti, apenas enviei um pacote, e eles vêm desembrulhando desde então.
Amanda vai terminar de pagar o empréstimo em 16 meses. Não há nada que ela possa dizer para pagar o que aconteceu. E eu não preciso que diga, porque a verdadeira dívida não é o dinheiro, é a memória. E essa é só minha.